Nesta semana vamos estudar sobre a adoração. Por que é importante adorarmos a Deus? Por que o ser humano adora algo ou alguém? Se nós analisarmos as mais diferentes culturas, percebemos que o ser humano é religioso por natureza. O ser humano tem dentro de si o desejo de adorar algo ou alguém que esteja acima dele. Faz parte da natureza humana esse tipo de atitude para que o ser humano possa transcender e não apenas viver a realidade deste mundo. Quando adoramos, o nosso coração se torna mais alegre, o nosso corpo tem mais saúde. Pesquisas científicas mostram que a religião saudável está intimamente ligada à saúde física e emocional. Entretanto, mesmo que essa necessidade de adoração exista em nós, assim como tudo, ela foi distorcida pelo pecado. E nós acabamos adorando coisas erradas e adorando até mesmo objetos e não necessariamente um Deus. Alguns exemplos. No Egito Antigo, as pessoas adoravam Faraó. Em outras ocasiões, estátuas em outros países, estátuas de peixes, deuses de várias cabeças. Algumas pessoas no passado adoravam o sol, a lua, as estrelas. Você pode estar pensando, hoje a humanidade já evoluiu, diríamos assim, e não adora esse tipo de coisa. Ainda existem, sim, crenças pagãs e adorações pagãs. Mas apesar de hoje vivermos na era pós-moderna, se você perceber, o ser humano adora o dinheiro, adora o poder, adora a si mesmo, adora atores políticos, estrelas de rock, ou seja, o ser humano na sua busca por adorar algo ou alguém, ele continua sendo um adorador. Mas por que você e eu devemos adorar a pessoa ou o ser ou a coisa correta? Por causa do princípio do Salmo 115. O Salmo 115, quando fala dos povos pagãos que adoram um Deus que não é verdadeiro, no verso 8 tem um princípio muito importante que diz assim: a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Ou seja, Davi diz aqui que o adorador se torna semelhante àquilo que adora. Se você adora um Deus que não seja o Deus bíblico verdadeiro, você vai se tornar semelhante a ele. Se você adora o dinheiro, você se tornará semelhante a ele. Se você adora um ator ou alguém, um músico, você se torna semelhante a ele. Porque nós somos transformados à imagem daquilo que nós mais adoramos, daquilo que nós mais fixamos a atenção. E isso se chama também de modelamento. Nos modelamos a imagem daquele ou daquilo com quem mais passamos tempo. Por isso a lição dessa semana será muito importante, para você entender a importância da adoração, tanto na sua vida cristã como no processo de educação como um todo. E você vai entender o porquê de 1 Crônicas 16:29 nos convidar: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorando o Deus verdadeiro, vamos nos parecermos com Ele, o Deus verdadeiro manifesto na pessoa de Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã. Quero lembrar a você do nosso aulão, que será dia 26, vai ser um evento no Facebook, e você vai ter a oportunidade de aprender algumas regras de interpretação bíblica e eu vou ensinar a você, na prática, como estudamos, por exemplo, uma carta do apóstolo Paulo. Nós vamos estudar a carta de Gálatas juntos e vou dar a você dicas de exegese, de interpretação bíblica. Este é um evento
no Facebook, e você precisa garantir a sua inscrição o mais rápido possível, porque até o dia 19 o Facebook, para este evento transmitido ao vivo, dará um desconto de 30% para quem adquirir antecipadamente o ingresso. Então vai valer a pena. O que você vai aprender e o que você vai receber de bônus, de presente, que vai ser uma apostila minha, vai valer muito a pena e vai lhe acompanhar por toda a sua vida durante o estudo da Palavra de Deus. Então se inscreva, vá até a descrição aqui do vídeo, se inscreva, vai ser um prazer ter você como aluno, ter como você como aluna deste aulão da versão 2.0 da nossa aula de interpretação bíblica. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Estamos estudando sobre adoração no contexto da educação. E hoje veremos que o propósito de Deus é que os filhos sejam ensinados sobre os benefícios e sobre o porquê de se adorar a Deus. Vou ler para você o que está no Salmo 78, 1 a 17, para você perceber que a adoração a Deus é algo que também transmitimos aos filhos. Óbvio que chegará um momento em que os filhos, por livre e espontânea vontade, vão decidir se adorarão a Deus ou não. Mas os pais precisam ensinar aos filhos, porque é um mandamento de Deus em Deuteronômio 6, 4 a 7. Lembra-se do que nós dizemos ontem? Que o ser humano ele é transformado à imagem daquilo que ele adora ou contempla. Então, se você ouvir, por exemplo, algum ateu dizer para você o seguinte: mas quando você ensina o seu filho a seguir uma religião, você não está dando liberdade para ele. Você não está dando libertinagem para ele, é diferente. Você está dando a ele sim a liberdade, porque ele vai, através da adoração a Deus, aprender a fazer boas escolhas. E aí você pergunta para esse ateu: você quer que eu ensine meu filho a ser ateu como você? Ou a crer em Deus? Vai ficar mais fácil para mim imprimir valores na mente do meu filho, crendo ele em Deus, em que existe uma verdade absoluta, ou vai ficar mais fácil para mim imprimir valores, ensinando para ele que Deus não existe, que ele não tem que prestar contas de nada do que ele faz na vida dele? Esse tipo de argumento ateístico é um absurdo. Ok? Então vamos obedecer aquilo que Deus ensina, e ele diz que é para nós transmitirmos aos nossos filhos os ensinamentos acerca da adoração. Então vamos fazer uma análise do que está no Salmo 78. Salmo 78, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate.
Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e fê-los seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Você vê nesse salmo contando-se a história, resumida obviamente, do povo de Israel, do quanto Deus cuidou deles ao libertá-los do Egito, fazendo sinais e prodígios na frente de todos eles, e o quanto Deus cuidou deles ao longo do deserto. Era essa história, era este ensinamento de que Deus estava com eles a todo instante, de que essa história que deveria ser transmitida para os filhos. Os filhos deveriam saber o que Deus fez pelos pais no passado, o que Deus faz por eles no presente e, obviamente, o que Deus faria por eles no futuro. Mas essas histórias do passado, da atuação de Deus em favor de Israel contra o Império Egípcio, isso deveria ser ensinado aos filhos, para que eles aprendessem a confiar em Deus e para que esta confiança em Deus os acompanhasse por toda a vida e os levassem a louvar a Deus por tudo aquilo que Ele faz na vida deles. Louvar a Deus nada mais é do que elogiá-lo. Nós o elogiamos por meio da música, por meio das nossas boas obras, por meio do nosso estilo de vida. Estamos louvando a Deus quando vamos à igreja e cantamos a Ele e lemos a sua palavra. Louvamos a Deus quando cantamos na nossa própria casa. Louvamos a Deus, o elogiamos quando lemos a Bíblia e agradecemos a Ele por aquilo que Ele nos ensinou e nos revelou. Então essas são algumas das lições que nós aprendemos esse texto, de que a educação em Israel incluía ensinar aos filhos as histórias sobre a maneira como Deus tratou com o seu povo. E da mesma forma você e eu, como pais, devemos fazer isso. Mostrar o que Deus fez pelo seu povo ao longo das eras e dizer para os nossos filhos que este Deus continua ativo hoje no santuário celestial, atuando em favor da nossa salvação, para que quando Cristo voltar estejamos preparados e em pé diante da presença dele. E a maior herança que você pode deixar para o seu filho é a fé em Deus. Onde quer que o seu filho esteja, não importa a circunstância pela qual ele passe, confiando em Deus, o seu filho sempre sairá das situações difíceis ou encontrará respostas para elas. Amanhã vamos dar sequência ao nosso estudo e eu quero mais uma vez agradecer a sua companhia. Que bom estarmos estudando nesta semana sobre um dos assuntos mais importantes, a adoração a Deus no contexto da educação. Hoje eu vou apresentar para você o áudio de ontem, juntamente com o de hoje, obviamente, já que ontem eu não pude gravar para você a respeito da adoração em espírito e em verdade. Então veremos o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade, e também veremos a importância de adorarmos a Deus na beleza da santidade dele. Por que a santidade de Deus deve nos motivar a adorá-lo? Então veremos esses dois tópicos que vão equivaler ao estudo de terça e também de quarta-feira. Em João capítulo 4, Jesus teve a conversa
com uma mulher samaritana, e naquela época os judeus odiavam os samaritanos. E quando esta mulher samaritana vai até um poço e tira água, e Jesus pede a ela de beber, ela acha muito estranho. Primeiro porque um homem está conversando com ela, e ainda judeu. E aí Jesus se apresenta a ela como o Messias, como o Salvador, como aquele que é a água da vida e que pode tirar a sede espiritual de qualquer pessoa. E algo muito significativo que Cristo disse a esta mulher se encontra em João 4, 23 e 24. E eu vou ler para você porque este é um dos temas que estudaremos hoje. Diz o texto: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus ensinou que a verdadeira adoração é muito mais do que práticas externas. Nós adoramos a Deus na igreja, e isso é muito importante, de acordo com Hebreus 10, 25, que diz que quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais devemos congregar. Mas a adoração que não vem de dentro, que não vem do interior, ela não é a verdadeira adoração. Então, quando Cristo diz que os adoradores que Deus procura são aqueles que o adoram em espírito, Jesus está dizendo que são aqueles que adoram a Deus a partir de dentro. Eles amam a Deus. Internamente, eles desejam estar com Deus. Eles têm uma experiência, uma relação pessoal com Deus. Então, adorar a Deus em espírito é adorá-lo de dentro para fora. E óbvio que adorando-o em espírito, isso vai se manifestar de alguma maneira no aspecto externo. Só que a adoração não é só em espírito, ou seja, não é só vindo de dentro para fora, ela é também em verdade. Isso significa que não adianta adorar a Deus em qualquer tipo de igreja, porque nem todas as igrejas ensinam toda a verdade acerca da palavra de Deus. Então você precisa entender que a adoração tem que ser do espírito, adorar a Deus em espírito, ou seja, de dentro para fora, mas também em verdade. Porque em João 17, 17, Jesus diz que nós devemos ser santificados na verdade, pela palavra de Deus. Então isso significa que as doutrinas têm sim muita importância, porque se eu sigo uma doutrina errada, eu não estou adorando a Deus em verdade, e isso vai prejudicar a minha relação com Ele. Outro aspecto muito importante é o de que devemos adorar a Deus por causa da beleza do caráter e da santidade dele. Vou ler para você 1 Crônicas 16, 29, que diz o seguinte: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Entre outras coisas, esse texto diz que devemos tributar glória, a honra que é devida ao Deus Criador, e devemos levar oferendas a Ele. Ou seja, nós adoramos a Deus com os nossos dízimos e com nossas ofertas. Adoramos a Deus com tudo aquilo que temos e com tudo aquilo que somos. E também devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Por que a beleza da santidade de Deus deve nos motivar a adorá-lo? A resposta é a seguinte: quando Deus deu essa orientação para os israelitas, ele estava querendo ensinar aos israelitas que ele, Deus, era totalmente diferente das divindades pagãs e que ele queria que o seu povo se tornasse uma nação santa, separada das demais nações, para que eles prestassem uma adoração correta a Deus e também pudessem influenciar para o bem outras nações. Os deuses das nações pagãs exigiam, entre outras coisas, até mesmo sacrifício infantil. E o Deus do Antigo Testamento, o Deus dos hebreus, o Deus dos cristãos, abomina isso. Então o que se percebe
é que o caráter de Deus, ele é santo. Deus é bondoso, ele é misericordioso. Ele é muito diferente do caráter das divindades pagãs. E por isso, a santidade, a beleza da santidade de Deus, a beleza do caráter dele, a beleza daquilo que ele exige do ser humano, ao contrário das divindades pagãs, deve também nos motivar a adorá-lo, a louvá-lo, a elogiá-lo por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele fez e por tudo aquilo que ele faz e fará por nós. Que Deus ajude a você e a mim a adorarmos a Deus tanto em espírito quanto em verdade. E que nós possamos nos sentirmos motivados a adorar a Deus pela beleza do seu caráter e pelo grande amor de Deus manifesto na cruz do Calvário. Quero lembrar a você de uma coisa importante. Dia 19 de novembro, 19 deste mês, às 9 horas da noite, darei um segundo aulão sobre interpretação bíblica, o aulão 2.0. É um evento no Facebook, você vai ter mais informações na descrição do vídeo e seria muito importante ter a sua participação neste evento. Além de te dar dicas de interpretação bíblica, eu vou interpretar com você a carta de Paulo aos Gálatas. Vamos lê-la do início ao fim, seguindo as regras de interpretação do texto, e vou lhe ensinar a observar o texto para depois interpretá-lo, para em seguida aplicá-lo à sua vida. Você vai ter uma imagem daquilo que eu vou estar fazendo na carta de Paulo aos Gálatas. Então vai ser uma aula sobre interpretação bíblica muito valiosa e preciosa, e ter a sua participação neste evento do Facebook vai ser muito, muito importante. Então, em breve nós vamos deixar também o link para você se inscrever neste evento, vai estar na descrição do vídeo, e vai ser uma honra para mim se você garantir a sua vaga, porque temos aí apenas 9 dias para este evento. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã. Nesta semana estamos estudando sobre a adoração a Deus como parte da educação. Infelizmente, o ensino religioso não existe mais nas escolas praticamente, apenas em escolas confessionais. Mas o ensino religioso contribuiu e contribui e muito para formarmos cidadãos responsáveis e pessoas que temem e respeitam a Deus. Obviamente que requer-se um respeito pela liberdade religiosa de cada pessoa, né? E se essa disciplina voltasse ao currículo, à grade curricular de uma escola, deveria ser de tal forma que as pessoas com diferentes religiões se sentissem respeitadas e não ofendidas. Mas, biblicamente, a verdadeira educação não é separada da adoração ao verdadeiro Deus. Por quê? Porque nós somos transformados à imagem daquilo que nós contemplamos ou adoramos. A verdadeira adoração ao Deus verdadeiro era uma parte importantíssima para proteger aos hebreus das influências da idolatria e da adoração pagã. Para você ter uma ideia, os hebreus viviam entre culturas de pessoas que sacrificavam os próprios filhos às divindades pagãs. Então, a adoração correta ao Deus verdadeiro impedia isso, caso eles o adorassem da forma como ele pediu, caso eles o obedecessem, né? E Deus os preveniu várias vezes para que não caíssem nessas práticas idólatras. Mas, infelizmente, vários israelitas acabaram se afastando de Deus e se tornando idólatras do mesmo jeito. E nós hoje? Talvez você e eu não adoremos uma divindade pagã, mas nós podemos estar adorando coisas ou doutrinas erradas.
E você sabia que quando aceitamos uma doutrina errada, nós estamos adorando a Deus em vão? Vou ler para você o que está em Marcos capítulo 7, versos 7 em diante, palavras do próprio Cristo. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Neste contexto, os líderes religiosos estavam seguindo as próprias tradições humanas e interpretando a Bíblia com base nessas tradições e deixando os ensinamentos corretos de Deus de lado. Ou seja, nós deixamos de adorar a Deus corretamente quando seguimos doutrinas erradas e tradições dos homens. Hoje em dia nós podemos, inclusive, idolatrar filosofias. Hoje em dia, a base da educação, infelizmente, é uma visão naturalista da realidade, ou seja, não existe o transcendente, não existe o metafísico, não existe o espiritual. E isto traz uma influência muito negativa, porque vai tirando, diríamos assim, Deus da vida das pessoas. Mas por incrível que pareça, mesmo vivendo em uma sociedade naturalista, que tem uma visão naturalista da realidade, mesmo assim a idolatria ainda existe. Por quê? Um jovem ou qualquer pessoa, ela pode adorar uma ideia filosófica. Ela pode adorar uma teoria. Ela pode idolatrar um filósofo, um cientista que elaborou aquela teoria e que é contrária à palavra de Deus. Então ela está sendo idólatra do mesmo jeito. Por isso a sua e a minha segurança é compararmos qualquer ensinamento, qualquer doutrina, qualquer conceito científico com a palavra de Deus. Porque sendo Deus o Criador tanto da Bíblia quanto da ciência, não pode haver contradição entre Deus e a verdadeira ciência. E é por isso que Cristo disse o seguinte, em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, confronte qualquer tipo de ideia, conceito, teoria, filosofia, ideologia, confronte com as Escrituras. E aí sim você estará seguro. Aí você vai adorar ao Deus verdadeiro, ao invés de adorar ao ser humano e suas ideias falhas e pecaminosas. E não se esqueça de 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É através da Escritura que você vai desenvolver o seu caráter, e a Escritura serve também de filtro, tanto doutrinário quanto ideológico, para você saber o que é correto, o que não é correto, o que é verdade e o que é mentira.